Esse aqui é o açúcar demerara, gente. Pra quem não conhece, esse aqui é o açúcar que eu uso aqui nas receitas do curso, nas minhas receitas. É o único açúcar que eu uso. Mentira, tem o mascavo também. Açúcar demerara, ele não é branquinho igual o açúcar branco, tá? E é por isso que ele é mais nutritivo. O açúcar branco, gente, o cristal, o refinado, eles não têm nutrientes. Por quê? Porque eles passam por tantos processos químicos para clarear, para refinar, que perde quase que todos os nutrientes do açúcar. E esse aqui é um tipo de açúcar mais nutritivo, tem mais minerais ali, porque ele não passa por processo químico, tá? Então é por isso que eu uso o demerara, porque ele é mais nutritivo. Tem o mascavo, que eu uso também, que esse sim é o açúcar bruto, direto lá da cana de açúcar, né? Então ele é ótimo pra gente usar. Você pode usar ali nas suas receitas também, se você preferir. Para substituir o açúcar, você tem essas opções. Isso a gente tá falando de açúcar branco. Não usa açúcar branco, tenta usar o demerara, que são mais nutritivos, tá? Demerara, o mascavo, outro tipo de açúcar de coco, se você tiver condições e gostar, né? Nem todo mundo gosta. Eu não sou chegada no açúcar de coco por conta do sabor que ele deixa nas receitas. E o açúcar mascavo eu uso em algumas receitas específicas por conta do sabor residual, da coloração, tudo mais. Então o que eu uso é o demerara, porque ele é mais nutritivo, eu uso em uma proporção menor do que a gente vê por aí nas receitas. Eu já vi receita na mesma proporção de farinhas que eu faço com 300 gramas de açúcar. Isso é muito açúcar nas receitas, né? Então aqui eu trabalho com uma quantidade menor do que usualmente se vê por aí. Mas eu uso o demerara porque ele é, depois do mascavo, o mais nutritivo ali entre os brancos, né? E aí tem o açúcar de coco, que você pode usar no lugar do açúcar branco. Tem o açúcar de maçã, né? E também tem os adoçantes. Adoçantes, eu não vou entrar no mérito do adoçante. Se faz bem, se não faz, tá? Não vou entrar nisso aqui. Eu quero te mostrar a substituição, só isso. Aí se você vai usar ou não, aí é com você. Eu não uso adoçante. Eu ensino a usar, mas eu não uso. Por que que eu ensino a usar? Porque muitas alunas ou têm algum tipo de restrição ao açúcar ou querem mesmo aprender a substituir pelo adoçante ou por outros tipos de substitutos. Eu ensino, mas eu não uso adoçante. Eu uso açúcar em menores proporções e consumindo de maneira equilibrada. É assim que eu acredito que, né, a gente tem mais qualidade de vida. Então, para você substituir o açúcar por adoçantes, a gente precisa entender algumas coisas. Quando você substitui o açúcar branco pelo demerara, é a mesma proporção, vai estar o resultado muito parecido. E pelo mascavo, a gente, né, tem a mesma proporção, mas tem as alterações de coloração e sabor. Agora, quando você tira o açúcar de uma massa de bolo e coloca adoçante, você desequilibra essa receita. Quer saber como? Vamos aprender as funções do açúcar. Açúcar traz maciez, umidade, estrutura, coloração, né? Porque o açúcar carameliza. Reação de Maillard, chama assim. Olha que chique, gente. Reação de Maillard é a caramelização. O açúcar carameliza e fica douradinho. Pronto, é isso. Então o açúcar tem muitas funções dentro das nossas receitas de bolos. E quando a gente tira o açúcar e substitui por adoçante, será que eu tenho equivalência nas minhas funções? E a resposta é nananina, não. Não tem. Quando a gente tira o açúcar, a gente tira com ele todas essas características da massa. Volume, estrutura, coloração, sabor, tudo isso. Maciez, umidade. Quando a gente coloca o adoçante, a gente só adoça. É só isso que a gente faz com o adoçante. O adoçante não entra para dar estrutura, volume, maciez, umidade. Não entra. Nem coloração, porque o adoçante não carameliza. Então, quando a gente coloca um xilitol, um eritritol, uma estévia dentro da minha massa de bolo sem reequilibrar essa minha receita, eu tenho prejuízo no resultado final. Quer ver que tipo de prejuízo você pode ter quando você tira o açúcar e só coloca o adoçante no lugar? Baixo volume, coloração clara e a massa fica mais seca, fora o sabor residual. Então, quando você tira o açúcar e quer usar o adoçante, o que eu recomendo é que você não use só o adoçante. Você tem que incluir nessa sua receita, nessa sua massa, outros ingredientes que vão trazer maciez, umidade, coloração, estrutura para a receita. Exemplo,
Você está tirando o açúcar e colocando o adoçante em uma receita de bolo que tem como farinhas, farinha de arroz branco, fécula de batata e polvilho doce. Isso. E aí você vai, tira o açúcar e coloca o adoçante. O que eu recomendo quando você fizer isso com esse mix de farinhas? Por exemplo, você pode ou colocar mais gordura, ou colocar mais ovos, ou colocar mais farinhas ricas em gorduras e proteínas. Quando eu coloco mais ovo, mais óleo ou mais uma farinha rica em gordura e proteína, o que eu estou colocando na massa? Estrutura, umidade, maciez. No caso dos ovos, eu estou colocando coloração também. Como, Gabriela, que o ovo, né? O ovo ajuda na coloração. Por quê? Porque o ovo tem proteína. E a segunda reação que acontece na massa para trazer essa coloração âmbar é na proteína em contato com o calor. Então, a proteína do ovo ajuda o seu bolo a ficar mais douradinho. Além disso, vai trazer mais umidade, mais maciez, mais estrutura para a massa. Então, toda vez que você tirar o açúcar, você tem que pensar muito bem no que vai usar no lugar. Se você fizer adoçante e açúcar 1 para 1 só, o seu resultado não vai ficar igual ao que ficava com açúcar. Nem parecido. Outra coisa que você pode usar junto com o adoçante é uma pasta. Uma pasta de frutas frescas, por exemplo. Eu quero usar a banana. Então eu posso fazer uma banana amassada ali e junto com o adoçante na massa eu coloco uma banana amassada. Por quê? Porque a banana vai trazer um docinho, né? Uma banana bem madura vai trazer um doçor para a massa. E também vai trazer maciez e umidade por conta do purê. Você pode usar um purê de outro tipo de fruta, né? Uma pastinha de frutas secas também. Uma pastinha de tâmara, de uva passa, de ameixa. Tudo isso vai trazer umidade. Também traz um pouco de estrutura para a massa, mas principalmente umidade e maciez que você tira quando o açúcar é retirado da receita. Tá vendo que não é simplesmente tirar o açúcar e colocar adoçante? Se você fizer isso, você não vai ter um resultado do jeito que você poderia ter se substituísse do jeito certo. Eu vejo tantas pessoas falando assim, usa adoçante no lugar do açúcar. Só isso, não ensina que a diferença entre um bolo com adoçante e um bolo com açúcar é imensa. Fora o sabor residual, que ainda vai ficar, né? E no caso do xilitol e do eritritol, por exemplo, se você consome em uma proporção maior, pode te causar desconfortos gastrointestinais. Por quê? Porque eu tenho ali polióis. Xilitol e eritritol são polióis, são açúcares do álcool. Então, esses ingredientes, quando consumidos em excesso, podem trazer desconfortos para você, para sua família. Então, até aí, você vai ter que controlar o consumo. Claro, a gente controla com açúcar também, só que aqui a gente tem que controlar por outros motivos, né? Além da saúde ou não que o adoçante vai trazer para você. Isso é outra história, não vou entrar nessa seara, não, de discutir se é bom ou não, se é bom para você, se não é, se é mais saudável, se não é, não entrar nisso. O que eu quero te ensinar, te mostrar, é que não dá para você trocar açúcar por adoçante na mesma proporção e não mexer mais na receita, porque o resultado vai ser diferente, e muito diferente. Então você tem que entender as funções do açúcar para poder agregar à sua receita outros ingredientes que tragam as funções que você retirou ao retirar o açúcar. Tá entendendo como funciona? Sempre combine. O ideal é sempre combinar esses substitutos para a gente ter um resultado final melhor.